Primeiramente, você já vai pegando a palavra aí. Nós vamos trabalhar hoje a palavra de Mateus. Pega aí sua Bíblia, capítulo 6. Do 9 até o 12. O nosso tema, presta bem atenção: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Dá aquela engolida seca assim, ó, porque é com a gente que Jesus vai falar hoje. Você tem que perdoar alguém? Tem? Ou não? Acharam aí a palavra? Me chamo Kelly Márcia, faço parte de um grupo de oração que se chama Servo de Javé. Caminho com Jesus desde que eu me conheço por gente, né? Eu sou daquela família que é todo mundo de igreja, sabe? Aquele povo tudo da igreja, o tio trabalha nas barracas da quermesse, o teu irmão seminarista. Então pensa uma família abençoada que Deus me proporcionou, né? Esse grupo de oração Servo de Javé acontece aos sábados na paróquia São Vicente de Paulo, a partir das 18 horas. Se você quiser ir lá nos conhecer para ferver conosco, estão convidados, amém? Sou casada com aquele cara maravilhoso ali atrás, o de verde careca, da cena assim, ele se chama Ariel, e o nosso filho, que é o nosso milagre, o Bento José, que tem 2 anos e meio, né? Para a honra e glória de Deus, ele está dormindo, senão já ia estar aqui correndo, ia estar um fervendo, né? Já ia estar fervendo aqui. Eu vim falar para vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida quando se trata de perdoar. Nós estamos num mundo hoje que é falado assim: a pessoa fez aquilo comigo, eu perdoei, mas eu não quero mais contato com essa pessoa, né? Assim, o meu coração está em paz, mas eu não quero mais contato com a pessoa. Aí, quando a gente olha para essa situação, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é Jesus no alto da cruz, não é? Jesus não foi poupado, Nossa Senhora não foi poupada, os discípulos não foram poupados, e eu e você também não seremos poupados, amém? Amém. E se você está aqui hoje, é porque a palavra é para mim e para você. E eu vou conversar com Jesus para ver se eu acho que eu posso falar um pouquinho, né? É muito tempo caminhando com Jesus, é muitas experiências vividas com Jesus. Mas quando se fala de perdão, todo dia a gente tem que perdoar alguém, é ou não é? É aquela pessoa que olhou atravessado pra gente, é aquela pessoa que vem com aquela crítica construtiva, não é assim? Hoje em dia, eu tenho uma seu nome, irmã? Como que é seu nome? Eliana. Eu tenho uma crítica construtiva pra você, você recebe, entendeu? Mas na verdade, assim, é algo negativo que você fez e a pessoa quer falar pra você. Então não existe essa história de uma crítica construtiva. Não, já é crítica, já derrubou já. Não é assim? Se ele me criticar, eu já vou falar, nossa. Então a todo momento, nós como cristãos, em especial nós que estamos aqui, nós somos chamados a sempre fazer esse movimento de perdoar, de perdoar, de perdoar, de perdoar, de perdoar. Às vezes eu vou começar a falar aqui, você vai falar assim, mas aquele fulano tinha que estar aqui para ouvir, não é assim? A pregação é a cara do fulano. E aí a gente entra naquela história assim, ó, que a gente é sincero. Aí eu sou sincera, eu falo mesmo. Aí quando você vai chegar na sua casa e fala assim, você não foi no grupo, você perdeu o grupo hoje, fala, sua cara! Vai na sua cara! Você tinha que falar, a pregação vai pra você! Não se ouça. Fala assim comigo, Senhor. Se a Kelly falar, e eu sentir que bater, doeu, eu vou levar porque é meu. Amém? Vamos lá, vamos pegar a passagem. A passagem ela diz assim: nós sabemos que é o Pai Nosso, amém? Portanto, orai dessa maneira. Pode ser que seja um pouquinho diferente, tá, na minha Bíblia. Pai nosso que estás nos céus, santificado
seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E agora vem o nosso tema, olha que lindo. E perdoai-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está exigente, né? Está muito exigente. Só que sabemos aqui dentro do Pai Nosso que há alguns pedidos. Só que a gente não vai entrar porque não é nosso foco, amém? O nosso foco hoje é falar de perdão. Às vezes você está cansado, você está passando alguma situação de doença, seja, sei lá, excesso de dor de cabeça, não interessa. Mas se você for vasculhar, é alguma coisa aí que está... assim, ó, sabe aquela falta de perdão? Sabe quando você fala assim, não, eu estou em paz. A pessoa fez mal para mim, é a minha opção de não querer mais olhar para a cara daquela pessoa, então meu coração está em paz. Mas na hora que você vê a pessoa, sobe aquele negócio assim, ó, logo esse cachorrinho bravo. E quem me conhece sabe que eu sou muito expressiva. A minha cara, não adianta, a minha cara eu posso não falar, mas a minha cara ela grita. Então pensa eu nessa situação. Aquela pessoa que me fez muito mal. Aquela pessoa que olha e fala assim, ai Jesus, não foi justo. Porque eu sou tão belezinha. Não foi erro meu, não foi da pessoa. E por que eu me tenho que perdoar? E aí o cidadão vem assim, bem na sua direção, assim, ó. Aí você acha que eu vou fazer qual cara? Essa aqui não, né? Vai juntar os dentes, né? Vai até consertar os dentes na hora. Só que Jesus, ele pede pra gente hoje ir pro andar de cima. E pro andar de cima. Você que está acostumado a vir no grupo de oração, você que já faz, eu já sei como que é. Aí eu chego lá, peço o Espírito Santo de Deus. Aí Deus fala comigo, Deus me cura, eu choro. Ai, Jesus fala comigo, Jesus me ama. Mas aí durante a semana o bicho pega, porque aí é só nós, não é? Não tem o grupo de oração. Não tem as pessoas que caminham conosco durante a semana. Pode até ter sua casa, pessoa que você trabalha, mas depois, no final, é entre você e Deus. É entre eu e Deus. E aí que começa a exigência. Porque quando nós estamos em grupo de oração é muito fácil. Mas quando está só eu e Deus, e quando se trata de perdão, eu duvido que você nunca sapateou diante de Deus. Mas não foi culpa minha. Eu deixei tudo, eu dei tudo que eu precisava, eu dei tudo que eu tinha para aquela pessoa. A pessoa me maltratou, me fez isso, me fez aquilo. Não quero saber. E aí entra no direito, meu direito. Né? Até muda a postura, é meu direito não querer conviver mais com a pessoa. Ok, até aí. Tá, mas se você realmente perdoou, esse é o ato. Esse é o ato de perdão quando eu falo assim, Emerson, você me fez mal, somos amigos, beleza, Pai Jesus, não quero mais falar com você. Não adianta, você vai ver essa pessoa. Durante toda a minha caminhada, é como se fosse assim, quando a gente passa por prova, quando a gente passa por tribulação, se a gente não aprende naquela fase ela se retorna. Não é assim? Pode não ser a mesma situação, mas algo parecido retorna. Durante toda a minha caminhada, foi assim comigo. Jesus falando, nossa, tem que tomar jeito aqui, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não fazia, parece que retomava tudo de novo. Por quê? Porque Jesus, ele quer que a gente vá para o andar de cima. Ele quer que a gente amadureça. Não dá mais para ser cristão que vem no grupo de oração, bate palma e vai embora. E na hora do vamos ver, na hora do dia a dia, ele precisa perdoar, ele precisa engolir seco. Eu vou e só os cachorros, não é assim? Não, eu vou para ele é forte. Eu falo mesmo. Imagina Jesus na alta cruz falando, não, meu temperamento é forte, eu sou tão poderoso, eu vou descer, vou resolver esse negócio aqui. Pra gente perdoar, a gente tem que fazer esse exercício. Coisas que eu fui fazendo ao longo da minha vida. São exercícios que você tem que lembrar, você tem que trazer na sua mente a situação, você tem que lembrar daquela situação. E engraçado que quando a gente vai olhar a passagem, antes disso vem as bem-aventuranças, não é? Jesus começa a falar, bem-aventurado,
os humildes que herderão o céu, não é assim? Aí todo mundo fala assim, nossa, os discípulos, nossa, caminhar com Jesus está exigente, né? Acho que agora deu, né? Agora tá tudo bem. Não, aí ele fica atordoado no Pai Nosso. E o Pai Nosso ele é poderoso porque é a oração que Jesus faz ao Pai. Às vezes eu e você durante o dia a dia ficamos discutindo, ai meu Deus, tô nervoso, vou resolver isso agora. Reza o Pai Nosso. Às vezes a gente esquece do Pai Nosso justamente por causa disso, porque é uma oração exigente. E nós sabemos, se eu não perdoo o irmão, automaticamente como eu vou ter a cara de pau de pedir alguma coisa para Deus? Como eu tenho essa cara de pau? Nós sabemos, se eu não perdoo, automaticamente a porta é fechada. Como que eu vou rezar? Se eu não estou olhando nem para o meu irmão, estou bravo, chateado. Ai, meu irmão tratou, me fez isso, me fez aquilo. E quando eu falo que o Senhor quer nos levar para o andar de cima, é isso, sabe? Não querer ter razão. Perdoar é isso. Porque senão você vai ficar sapateando. Querer, não, Jesus até perdoa. Ai, isso é culpa do fulano. É perdoar e ponto. Por isso que a gente fala que perdão é uma decisão. É o que eu falo assim, não, eu vou perdoar o fulano. E já decidi, não há quem faça voltar atrás. E isso nos leva para o andar de cima. É muito difícil, eu estou falando para vocês, mas é muito difícil. Mas quando você passa por essa situação e você consegue passar por ela, o Senhor leva você para o andar de cima. Você começa a ter visão de outra forma. As graças que são derramadas quando você perdoa é diferente. Eu passei por uma situação que eu precisava muito perdoar uma pessoa. E a pessoa ela pensa num show assim, né? Que a pessoa fez. E eu passei anos rezando de verdade. E é difícil. Quando o padre me pediu isso, o padre falou, sei lá, então toda vez que você lembrar da pessoa, você reza por ela, viado. Tá fácil, já caminho com Jesus, já conheço a palavra, já sei como que é. Não, pode te deixar. Ele, tá bom, semana que vem quero te ver. Gente, fui pra casa, feliz da vida, falando assim, não tá fácil perdoar, é só lembrar e rezar pela pessoa. Eu sei fazer isso muito bem, é o dom que Deus me deu, interceder, eu sei rezar, eu sei o caminho. Então, gente, quanta pessoa veio assim na minha cabeça. Quem disse que eu conseguia falar? Eu não conseguia falar. Eu não conseguia. Porque quando se trata de perdoar, mexe com toda a nossa estrutura. Mexe com a nossa cabeça, mexe com o nosso fisiológico, mexe com a nossa vida por inteiro, atravanca tudo. Porque aí você começa a não querer estar onde a pessoa está. Aí às vezes a pessoa já participa de um grupo, e o grupo que você participa da minha pessoa está. Entende? E essas coisas vão amarrando a nossa vida. Tem alguém que está de tênis aí? Tem alguém de tênis aqui do meu lado? Alguém faz favor que amarra meu tênis, mas tá bom, né? Amarra aqui no meu tênis aqui, ó. Vamos lá, demonstração do que é não perdoar. Quando eu não perdoo, qual que é seu nome? Nossa, não, eu vou levar você pra casa. Ai, meu Deus do céu. Quando eu não perdoo, acontece isso aqui, ó. Eu levo a pessoa comigo. Eu vou pra cima e pra baixo, ó. Eu vou. Ai, finge que tá coladinho, vai. Aonde eu vou, a Sheila vai. Nossa, mas a Sheila é fogo. Nossa, a Sheila, pelo amor de Deus. Não foi justo o que ela fez. Lá. Aí se eu sento, vai, vamos tentar sentar, vai dar uma caixada aí. Se eu agacho, a Sheila, ela vem junto. E eu, nossa, que a Sheila, pelo amor de Deus. Se eu vou dormir, a Sheila vai junto. Nossa, pelo amor de Deus, a Sheila, não me conformo com o que ela fez, Jesus. Não, tá tudo errado o que ela fez. Nossa Senhora, por que a Sheila fez isso? Começa aí já. Você carrega a pessoa que você precisa carregar. Pode voltar, muito obrigada. A gente ensaiou, né? Muito obrigada pelo ensaio.
Você consegue entender? Você começa a carregar peso que não é seu. Você começa a carregar a pessoa. Às vezes não consegue nem carregar a gente. E aí você quer carregar os outros você. Caju um perdão que você não deu. Caju um circuito, não, ele é justo, O catecismo ele vai falar pra gente sobre perdão, diz assim, ó. Com efeito, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. Não está em nosso poder, não mais sentir ou esquecer a ofensa. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Lembra que eu comecei a falar da pessoa que eu precisava perdoar? Eu fui para um retiro, né, no grupo de oração, e aí aquele momento lindo das cartas, sabe? Pede para todo mundo escrever carta, a família escreve, aí eu separando, né, a carta dos irmãos, falei, nossa, que lindo, né? A mãe do fulano escreveu, nossa, que legal. Não, e eu assim, que eu organizei, então não ia receber carta. Nossa, a mãe do Ariel mandou, nossa, que legal. Nossa, gente, tinha uma carta para mim. Aí eu já olhei e falei, meu Deus, quem que avisou minha mãe, né, que eu ia estar no retiro? E aí eu peguei aquela carta, era da pessoa. Gente, pensa, nossa, eu só na hora, eu fui lá falar com Jesus, eu falei, olha aqui, Jesus, está tudo errado esse negócio aqui. Não é justo, eu estou aqui, estou organizando um retiro, estou na unção, o senhor está, o que está acontecendo? Gente, e aquela carta, eu não consegui abrir aquela carta, eu fui abrir depois de 1 ano, 2 anos, e eu fui carregando aquela pessoa comigo, porque eu lembrava da mentira da carta. Não queria jogar fora a carta, mas também não queria ler e ficava, nossa, não, porque pelo amor de Deus, essa carta aí, toda vez que abria a gaveta eu lembrava. E eu lembrava do padre sussurrando assim, ó, toda vez que você lembrar da pessoa, você reza por ele. Eu, também, né, já fiquei tomada também, fica lendo, falei, nossa. E aí toda vez abria a gaveta, a carta lá, eu, nossa, dava um negócio assim, dava um aperto no coração. Falei, nossa, Jesus do céu, eu vou morrer. E aí até que um dia eu tive coragem de pegar essa carta. Li a carta, eu, tá. Tem erro de português, porque eu sou professora, né? Acho que comecei. Não, tá sendo concordância esse negócio aqui. E Jesus, cala a boca e lê. Cala a boca e lê. E eu, Jesus, mas ó, não, a vírgula tá fora do lugar. Fica quieto e lê. Aí eu li a carta, tudo. Eu falei, amém, Jesus, já fiz o que o Senhor me pediu. Guardei a carta de novo. E a carta lá, gente, a carta parece que ela fica batendo assim, ó. Tô aqui. Quando você vai resolver, não vou sair daqui. Tô aqui. E é assim, não é? A pessoa fica na cabeça, gente, tô aqui. Enquanto você não receber, enquanto você não me perdoa, tô aqui. E aquela carta ficou anos, gente, anos, me atormentando. Porque aí eu não conseguia jogar fora. Porque eu falava assim, não, porque eu vou jogar isso aqui na cara da pessoa. Na hora que ela falou alguma coisa que ela me fez, eu falei assim, olha aqui. E ainda falei assim, vou rebater com a palavra de Deus ainda. Tá, passou o tempo. E aquilo foi me fazendo mal. E eu falava assim, gente, eu vi a pessoa e eu falava, meu Deus do céu, cara. Eu falei, Jesus, não dá mais. Aí chegou um ponto e falei assim, não dá mais. Chega. Me deparei com esse parágrafo do catecismo, falando que o perdão é uma decisão. E eu falava assim, não, mas eu estou muito triste com a pessoa, estou muito chateada. Falei, não dá, Jesus, me pede qualquer coisa, mas isso não dá. E aí Jesus falou assim, tá bom, vem. Fiquei quieta e falou assim, fica aí, olhando para mim na cruz. Fiquei olhando para a cruz. Ele falou, quem que você está achando que você é? Quem que você pensa que você é? Eu falei, sou uma pessoa, eu comecei a admitir. Sou uma pessoa muito fraca, Jesus. Eu sou uma pessoa muito fraca. Com a minha força eu não consigo. Olha quanto tempo caminhando com o Senhor, eu sei o que o Senhor faz. Eu sei como que funciona ele. Quando se trata de perdão é diferente. É eu que te dou a graça. Hoje nós ouvimos, a minha área de neurociência. Hoje nós ouvimos o quê? As pessoas falaram como se fosse um mantra. Fala o nome da pessoa 20 vezes lá na sua cabeça. Eu perdoo o Ederson. Vai funcionar? Não vai funcionar. Não vai.
Não vai porque é uma graça. E como que a gente faz para receber uma graça de Deus? Tem que ir em quem é portador da graça, que é quem? Jesus. Se eu e você não recorrermos a Jesus, você não vai perdoar nunca, nunca. Porque é uma graça e Ele dá no tempo que Ele quer. Quando eu entendi isso, eu falei assim, então tá com Jesus essa graça, então tá fácil. Aí eu fui lá, Jesus, tá, mas por essa pessoa eu não consigo. Eu sei que é uma graça sua, é eu que concedo a graça. Só que vai ser no meu tempo. Até agora lascou. No tempo dele, não sei. Pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 20 anos. Vê, Jesus, isso dá um jeito aqui, ó. Tá travancando minha vida. E aí, até que um dia, nisso, eu fui rezando. É sobre isso que eu quero falar para vocês. A gente tem que fazer esse exercício de rezar. Até eu conseguir falar da pessoa em oração. Gente, já tinha passado uns 2 anos. Até eu conseguir rezar, porque eu rezava, olhava o terceiro. Ave Maria, cheia de graça, Senhor conosco. Dá vontade de parar. Dá vontade de parar. E até chegar a esse ponto, foi oração em cima de oração. Exercício de oração em cima de exercício de oração. Porque é uma graça. Não tem como eu conseguir sozinho. Não é igual um curso que a gente vê na internet. Aprenda a perdoar em 3 dias. Aprenda como ir lá diante do irmão pedir perdão. Mentoria. Não tem esse tipo de mentoria para nós. Não tem, é a graça de Deus. E eu fui fazendo esse caminho. Só que chegou um ponto que aí o Senhor, e aí dentro de mim, o meu coração começou a quebrantar. Mas demorou, viu? Nossa, demorou. E aí na minha oração eu comecei a perceber que eu comecei a reconhecer como que era inútil, como que eu não conseguia aquilo sozinho. Primeiro eu passei pela situação de revolta e depois eu comecei a passar pela situação de reconhecer que eu não conseguia. E era até Jesus eu tinha que esperar. É igual a criança quando vai viajar, assim, tá chegando, eu, Jesus, e aí? Como que a gente faz? E aí eu comecei a reconhecer, falar, Jesus, não dá para anunciar, não dá para falar, não dá para evangelizar, esse negócio aqui, né, que a Sheila aqui, ó, no meu pé, não dá, aonde eu ia, essa pessoa ia junto. Ele falou assim, agora sim, agora está indo para o próximo passo, então vamos para o próximo passo. Isso deu aí uns 2 anos, 3 anos, olha para vocês verem, como é grave quando a gente não perdoa. É muito tempo parado na vida. 3 anos. Que aí passa rápido, não interessa. 3 anos pode ser um tempo de faculdade, um tempo de curso, um tempo de você ter novos relacionamentos, porque eu não queria mais se relacionar com ninguém. Mas não. Se eu se aproximar de fulano vai fazer a mesma coisa. 3 anos. Você acha muito ou acha pouco? 3 anos atravancado com a vida, paralisado, adoecendo. É muita coisa. É muita coisa. E aí chegou um dia que Jesus falou para mim: então tá bom, você já passou pro próximo passo, você já reconheceu aí que você fala, que você precisa da minha graça, então vamos lá. Agora eu preciso que você se decida. Aí já é demais, Jesus, eu já te menti, eu já me humilhei. Eu falei, pra mim não dá, deixa eu ir embora. Ele falou assim, é só você decidir, você perdoa. Eu falei assim, é só isso, que eu vou ficar livre, é só isso. E aí eu fui entrando em oração. E isso, gente, foi feito em oração. Em oração. Imagina você passar 3, 4 anos rezando por uma situação. É muita sacanagem, não é? Parece uma perda de tempo. Vamos falar a verdade? Não parece uma perda de tempo? Porque eu estava com a minha vida durante 3 anos. 3 anos. 3 anos falhando, né? Tirando nota muito baixa. Cara, eu sou muito inteligente. Nunca tirei nota baixa. Na faculdade eu tirei nota baixa. E a primeira coisa que vinha assim, ó, onde era? Por que será que tá desse jeito? Sem concentração. Ia fazer as coisas. Nossa, sabe quando você põe a mão nas coisas e não dá certo? Aí você fala assim, não, hoje minha mão não tá legal. Nossa, hoje o dia não tá. E era isso que estava travancando. E aí, em oração, rezando,
tem que se decidir a perdoar. Ok? Falei, ok. Tá, mas como que faz isso? É só decidir e pronto, acabou? E ele falava assim, não, você já percebeu que isso te paralisa, agora você tem que sair disso. Você tem que sair dessa situação. Eu falei, então tá bom. Então, o que eu tenho que fazer? O próximo passo é você ter a iniciativa para, não vou até a pessoa. Não vou, porque não foi culpa minha, ela que me machucou. Não vou. Ele falou assim, então você vai ficar aí paralisado há um tempo, perdendo muitas graças que eu tenho para te dar, e você está parada e além de você trazer a pessoa para você está deixando de receber as minhas graças e não quer ir. Eu falei, não, Jesus, eu só vou se o Senhor me possuir. Mas se o Senhor entrar dentro de mim, aí eu vou. Aí ele falou assim, tá bom. E aí voltei, conversei com o pai, ele falou assim, sabe o que agora você tem que fazer, minha filha? Porque você já está caminhando bem. Agora você tem que começar com uma ejaculatória. Sabe aquela ejaculatória? Senhor, manso de coração, fazer nosso coração semelhante ao vosso. Eu ficava rezando isso o dia inteiro. Toda vez que eu lembrava. Toda vez que você lembrar no seu coração, você reza uma ejaculatória. Por isso que os santos fazem da vida uma oração. Quando se fala que os santos fizeram da vida uma oração, é isso. Eles fazem esse exercício. Não tem como eu querer perdoar se eu não me coloque em oração. Você não vai perdoar nunca. Porque é uma graça. Eu tenho a graça. Quem tem é ele aqui, ó. E tá fácil. É só chegar nele. Não tem gente que você manda mensagem todo dia? Não tem gente que você fala com a pessoa todo dia? E por que você não fala todo dia com ele? Ele aqui, ele tem tudo na mão, ele conhece a gente, ele. E ele falou assim, então, tá bom. Aí comecei, Jesus, nosso humilde de coração, fazer nosso coração semelhante a voz. Nossa, Jesus, eu já sou humilde, né? Porque agora eu já estou em outro patamar, já estou em um andar de cima. Ele mas você vai ter que falar com a pessoa. Tá bom. Aí passou, peguei a carta, um belo dia acordei e dentro do meu coração algo disse, você tem que perdoar o fulano. E é hoje. Aí eu pensei, nossa, eu vou morrer, tem que ser hoje mesmo. Nossa, se for um forfeio, eu assim, não, então tá, dá pra ir, eu consigo ir. Aí pensa, eu sou uma pessoa muito tímida, não parece, mas eu sou meio bicho do mato. E aí, meu marido sem entender nada, e eu com a carta no bolso, a carta pesada, e eu assim, Jesus amado, cara, e eu assim, meu Deus, sabe quando você vai ler na missa? Você fica assim, dá até um treco, me chama pra ler na missa, não, nossa, passo mal. E aí, sabe aquele negocinho, amansou esse ano, Deus do céu, e eu, não, Jesus, e ele, eu hoje e tal, e eu, meu Deus do céu, e pensa numa pessoa enchente, pensa numa pessoa cagona, é eu, ixi, se aparecer alguém e falar, o cachorro tá correndo, eu nem aviso, eu já saí correndo, já fui, vocês ficam aí. Chegamos na casa dessa pessoa, e a pessoa lá, e eu falei, cara, eu acho melhor ficar de surpresa, né? Vou ficar de surpresa. Aí eu falei, Jesus, ajuda eu, né? Vai me ajudar a guardar, ajuda eu. Aí a pessoa passava, eu, agora? Eu, Jesus, e aquele negócio consumia assim, ó. Eu falei, não, tem que ser embora. Aí Jesus falava assim, não, aí dentro do meu coração falava assim, ser forte e corajosa, que não tenha medo. Eu comecei a encher meu coração com a palavra, não tenha medo, te chamei para ser corajosa. E gente, não funcionava. E chegou uma outra pessoa, sentou e falou assim, o negócio é o seguinte, eu preciso te perdoar, estou aqui para te pedir perdão. Gente, mas a sensação era como se eu estivesse vendo pedir perdão. Você consegue entender? Não, né? Porque nem eu entendi. Porque realmente foi uma graça que Deus me deu. Porque se fosse pela minha força, eu não ia perdoar. E eu vendo aquele cenário como se eu estivesse de fora vendo. E eu falando com a pessoa, não estou aqui para justificar, não quero ter razão, não quero saber quem errou, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Você me deu essa carta, eu não li, mas eu li agora com calma, lá. Conversamos. Gente, parece que fez só, sabe, igual aquele som que abre outro ar assim. E a partir dali, não só a paz no meu coração, porque não aconteceu isso, sabia? Eu ainda via a pessoa, ainda ficava triste com a
pessoa. Porque quando se trata de perdão, a gente não pode correr esse erro de achar que quando a gente perdoa a pessoa, a gente vai falar, agora você vai ficar em paz, agora eu estou em paz. E isso não quer dizer que quando você continua com o sentimento de tristeza, lembrando aquilo que a pessoa fez, não quer dizer também que você não perdoou. Porque isso faz parte do nosso emocional. Você vai sentir, você vai lembrar. É com o tempo. Só que quando a gente fala de tomar a decisão para pedir perdão, é racional. É eu decido. Eu decido, o Senhor vem com a sua graça. Entende? Hoje eu tenho 3 passos para vocês de como a gente começar a caminhar para pedir um perdão para aquelas pessoas que a gente precisa perdoar. O primeiro passo é reconhecer que foi o que eu fiz. O segundo passo é você decidir sair dessa condição que você está. E o terceiro passo é a ação. Se for necessário você ir até a pessoa, você vai até ela. Você vai até ela. E nesses 3 passos durou aí mais de 4, 5 anos. É muito tempo. Mas aí, o que é legal agora? Eu e você sabemos o caminho. Sabemos o caminho. E aí? Eu e você vamos continuar perdendo tempo? Até hoje tem momentos que a pessoa fala alguma coisa e fala. E qual é o exercício que eu faço? Sabe quando você vai pro lixo, aí você põe aquele monte de saquinho para ficar cheirando, vai pôr um monte de saquinho. É esse exercício que a gente faz quando a gente perdoa. A gente perdoa, a gente lembra da situação que é da amnésia. Perdão não é, deu um banho e não lembra mais. Não, você vai lembrar. E tem situações que a pessoa vai pegar você de calça curta, sim. Pode acontecer que às vezes aquele dia você não está bem. E aí acontece, eu tenho que fazer esse exercício de regar o coração. Gotas, igual o Senhor faz comigo com você. Gotas de misericórdia. Todo dia a gente vacila, não é? Todo dia a gente faz alguma coisa errada. E aí a gente vem dia de Jesus, não sei que o Senhor me ama, não vacilei, não sei o que. Aí vai lá, confessa, zera tudo. Porque a graça que Deus nos dá sobre a Igreja Católica é formidável. Zera tudo se você faz uma boa confissão. E você começa de novo, limpinho, cheirosinho, arrumadinho para fazer. Não é para errar de novo, né? Então, o caminho que nós temos, meus irmãos, para de ficar travancando sua vida por orgulho. Para de ficar travancando a sua vida. Para de ficar carregando aquilo que não é seu. Nós estamos olhando para o mundo e o mundo está falando que, não, nós estamos cansados, que é uma correria. Não, às vezes são coisas que você está deixando passar. E às vezes são graças que nós não estamos recebendo, porque essa porta está fechada. Porque aí você fica assim, não admito, foi a pessoa que errou. Foi a pessoa que errou. Não interessa quem errou. Imagina se Jesus decide sair do seu carro e falar assim, agora é o julgamento de vocês. Kelly Márcia vai chamar, né? Kelly Márcia Marcelino. Hoje você fez isso, você fez isso, você fez isso. Jesus, ele não faz isso conosco. E por que a gente faz com as pessoas? Jesus, ele não fica apontando para mim e para você. Ele não fica assim, nossa, não, porque eu morri por você na cruz. Porque eu fiz. Porque eu dei tudo que eu tinha. Eu dei meu sangue por você. Não, ele só olha para mim e para você, pega a gente no chão, nos mostra o passo, que é isso que ele faz conosco, quando nós temos intimidade com ele, como nós ouvimos ele falar. Ele vai dando todos os passos. Ele te pega, mostra os passos, fala assim, vai, que eu tenho muita coisa para você. E aí, vamos pro andar de cima? Vamos? São João da Cruz, ele pediu uma graça ao Senhor para finalizar. Até arrepio, falar de santo, nossa, São João da Cruz. Ele pediu uma graça ao Senhor, de não ser amado. Aí eu fiquei pensando, também, né, ele ficava ali coladinho com Jesus, santo, mas ele pediu essa graça. E aí, no final da vida dele, sabe o que ele fez?
ele pediu para ser levado no convento onde as pessoas não gostavam dele. O pecado desse santo foi apagado na morte, sim ou não? Se ele precisava perdoar alguém, sim ou não? E eu e você fica aí gastando tempo no raio da internet, ouvindo pregação, ouvindo oração, e não se coloca para ouvir aqui, ó, direto com ele. É fácil o caminho, é muito fácil. Eu digo sem medo de errar, é muito fácil. Quando você está assim, ó, no cangote dele aqui, ó, licença Jesus. Quando você está aqui, ó, pode falar. Qual que é o passo? Passo 1. Qual que é o segundo passo? Tá. Fica muito fácil. As pessoas olham para mim, para o meu marido, nem sabem o que nós já está passando essa semana. Nossa, como que vocês caminham na igreja? Que lindo! Que vocês vivem na igreja? Eu falei, mas pagar o preço que a gente paga não quer, né? É pagar o preço. Vai pro andar de cima. Vai pro andar de cima. Você está perdendo. Quantas graças o Senhor tem para mim e para você? Passe por essa experiência de perdão. Isso é